Olá, alunos da Ateneu, me chamo Mariana, estamos aqui para mais um vídeo aula, onde nossa temática vai ser manejo do solo e recuperação de áreas degradadas. Nós vamos dar as unidades 1 e 2, certo? Onde consiste em aspectos gerais e uso do solo, degradação do solo. E na unidade 2 a gente vai colocar a recuperação de áreas degradadas, ecologia e restauração e desenvolvimento sustentável. É importante ressaltar que na próxima aula nós vamos dar a unidade 3 e 4, certo? Onde nós vamos abordar a sucessão, a degradação, modelos de recuperação e etapas de um projeto de recuperação de áreas degradadas, que é o famoso CRAD, certo? Dentro dessa unidade, nós vamos enfatizar solos, certo? Tudo que está escrito aqui está dentro do material, certo? Lá da nossa plataforma. Nós vamos enfatizar solos, os aspectos gerais, vamos falar sobre a formação e também as funções também desse solo, certo? O solo, ele pode ser entendido, né, como um material solto e ele vai ser ou bem terraplanado, ou ele vai ser macio, ou ele vai ser solto, ou ele vai ser arenoso, né? Existem vários tipos de solos que compõem, né, um determinado, que está dentro de um determinado ambiente, de ecossistema, e ele depende de vários tipos e fenômenos naturais ou artificiais que vai compor, né, a formação daquele determinado solo, certo? Ele apresenta enormes variações, né, como disse aqui, tanto em relação à espessura, como em relação às suas características, como a cor também, a quantidade, a organização de partículas, né, como areia, silt, argila, né, entre outros tipos de solos, né. O solo é composto basicamente de minerais, né, provenientes da degradação das rochas, né, tanto rochas mães, né, que elas estão geralmente submersas, ou também como ela é degradação de rochas e ela é feita também através do intemperismo, né, e o solo ele também pode se formar de forma intempérica, né, ou erosiva, certo? É importante ressaltar que esses dois fenômenos que eu falei aqui são dois fenômenos que são estritamente naturais. Ele vai ser intensificado, né? Em algum momento, né? Ele vai ser intensificado pelas ações antrópicas, certo? O processo de origem de um solo é chamado de pedogênese, certo? Pedogênese. Esse processo, né, de formação do solo começa com o quê? Com a desagregação e a composição de uma rocha, né? Decomposição. Em contato com o quê? Com a atmosfera. Esse contato com a atmosfera, ou ele vai ser emerso, ou ele vai ser submerso, certo, gente? As rochas têm sua composição química e suas características físicas alteradas pela ação do calor, do sol, da chuva, né, do vento e outros fatores, né, que agregam ambientalmente. Aí, dizemos, em outras palavras, que as rochas sofrem intemperismo físico e químico, como aqui foi dito, né? E isso é um fenômeno totalmente natural, né? Importante dizer aqui. Segundo Coelho, esse carinha aqui, gente, esse autor, em 2017, ele apresentou
basicamente 5 papéis ou funções básicas no ambiente, que são: o solo sustenta o crescimento das plantas, certo? Principalmente fornece o que? Suporte mecânico, água, nutrientes para as raízes, que posteriormente distribuem para a planta inteira e são essenciais para a sua existência. Ele também faz com as características do solo, determina o quê? O destino da água na superfície da terra. Por exemplo, se eu tenho um solo arenoso e eu tenho um solo mais úmido, mais orgânico, né? A água fica mais o quê? Retida naquele solo orgânico, mais úmido, mais argiloso, né? Já um solo arenoso, a água ela vai embora toda, né? Então é importante também, pelas características do solo, a gente também sabe o destino para onde vai a drenagem, né? A água mesmo. A perda de água, sua utilização, contaminação e purificação são todas afetadas pelo solo. O que é que significa isso? Dependendo do tipo de solo, das características do solo, nós temos o quê? Vamos saber para onde vai, se aquele solo vir a ser impactado, eu posso saber onde é que tem uma contaminação dentro de um aquífero ou dentro de um escoamento de um braço de um rio e ir para aquele rio, né? E assim sucessivamente. O solo também desempenha um papel essencial na reciclagem de nutrientes e no destino que se dá aos corpos de animais, incluindo o homem, o resto de plantas que morreram na superfície da terra. O solo também é um habitat de muitos organismos, minhoca, micro-organismos e assim, não tem nem o que dizer, né? O solo ele é como se fosse um outro mundo, né, debaixo da gente, né? Que tem vários tipos de seres que a gente nem imagina o que é que tem dentro de um determinado solo, que pode ter micro-organismos, minhoca, todos os tipos de seres vivos dentro daquele solo. Os solos não fornecem apenas o material, que é tijolo, madeira, para a construção de nossas casas. Proporcionam também o quê? A fundação, a base para as estradas, aeroportos, casas. É o que a gente pisa, gente, certo? O que a gente pisa é solo. Independente se ele tiver concreto, se ele tiver um piso, se ele tiver se for só areia, se ele tiver no cru do solo mesmo, enfim, tudo é solo, ok? Aqui eu botei mais ou menos a descrição de camadas de solo, certo? Essas camadas de solo, elas têm, professora, eu já vi muito mais camadas, tem mais camadas, certo? Mas aqui é geralmente as que estão dentro do nosso material, certo? Mas que são as principais, certo? Existem outros tipos de camadas mais específicas, né? Mas a gente colocou aqui as principais e as que mais se falam, né? E as que mais se classificam. Esse coelho, esse autor, em 2017, ele diz que o horizonte O é o solo que tem matéria orgânica. O horizonte A, ele é composto também por quê? Por orgânico misturado com o quê? Mineral. No horizonte B, certo? Ele é uma mistura de areia, silt e argila, certo? No horizonte C, já é abaixo do B, né? Ele já está próximo de quem? Da rocha-mãe. Consequentemente, ele é onde sofre a transição entre o solo, aquele bem sedimentar, bem pequenininho, e fica entre o solo sedimentar e a rocha-mãe. Essa rocha-mãe é que ela diz se vai ter uma areia, um silt, uma argila,
que também ela determina o tipo de solo, o tipo de mineral que vai ter dentro daquele solo. É essa rocha-mãe aqui. Então, o horizonte C é onde está sofrendo o intemperismo. E o que significa isso? A decomposição dessa rocha-mãe, onde está acontecendo também a desagregação dessa rocha-mãe aqui, a quebra. Todo tempo está sofrendo uma decomposição e uma quebra dessa rocha-mãe. Essa rocha-mãe aqui, que fica no horizonte R, é que vai estabelecer o tipo de quê? De mineral que existe dentro desse solo aqui todinho, certo? Os fatores que interferem também para a formação dos solos, certo? É o clima, certo? Onde se eu tenho um mesmo material de solo, certo, gente? Aqui no Nordeste, e aqui não chove tanto. E eu tenho o mesmo material lá, por exemplo, na África, certo? E aí lá chove mais, certo? Só que aqui não chove tanto, lá chove todo dia. Então eu vou ter um solo diferente, mesmo eu tendo o mesmo material, né? Que existe no mesmo local A ou B. Mas se um chove e o outro faz calor, é quente, eu vou ter solos diferentes, certo? Material de origem significa o quê? A rocha-mãe, aquela rocha lá, que é a última do horizonte R, que a gente viu agora nesse momento. O relevo também influencia. Ora, se eu tenho um relevo com uma inclinação alta e com um embasamento cristalino, aí quando chove, gente, o que acontece? Ele vai fazer o fenômeno de lixiviação. Ele vai o quê? Lavar aquele solo. E ele vai levar aquele solo lá para baixo, certo? E aí, isso também interfere. E se esse mesmo material fosse num lugar plano, aquele solo ia ficar aonde? Naquele local, ok? A presença de organismos que, queiram ou não, vocês fixem isso aí, que a presença de organismos ajuda no processo de formação dos solos, certo? A minhoca, ela contribui bastante, ela ajuda o quê? A cavar mesmo os horizontes e ela chega até a rocha-mãe, se quiser. E o tempo? Ora, vejamos, um tempo que eu tenho um solo em formação de 30 anos não é igual a um tempo de um solo de formação que tem 100 anos, né? Então, há um processo de erosão, de intemperismo, né? Que tem os fatores de clima, tem os fatores de pressão, tem os fatores de formação de uma crosta, né? Há também dentro desse tempo eu posso ter se o solo estiver perto de placas tectônicas, terremotos, e aí eu vou formar um novo solo, enfim, vulcões, tudo depende de onde esse solo ele vai estar, certo? Nós temos também os tipos de solo. Os tipos de solo, de acordo com Santos e Darbert, né, em 2014, eles disseram que são dois tipos de solo, os transportados e os não transportados. Os transportados, gente, decorem aí. Existem o solo aluvião, o orgânico, coluvial e o eólico. Esses são os solos transportados, certo? Nesses solos transportados, que conhecidos como sedimentares, são depósitos do solo aluvião, é um depósito de sedimentos clássicos. Por exemplo, eles são transportados e arrastados pela água. Por exemplo,
Aquele exemplo que eu dei do solo lixiviado, ele vai ser um solo aluvional, lá embaixo. Não é o da serra. É o solo que está sendo lavado e vai ser o solo lá de baixo. É um solo aluvião, certo? Os solos orgânicos é a mistura de material orgânico com o material transportado, né? Com outros tipos de material. Os solos coluviais. O transporte se deve exclusivamente à gravidade e o solo formado possui grande heterogeneidade, ok? Também pode ser também aquele exemplo da serra. E os solos eólicos são formados pela ação dos ventos, certo? São levados pelos ventos. Geralmente a gente encontra isso nas dunas, nas planícies marinhas, no litoral, ok? O conceito de solo... Ai, desculpa, gente. O conceito de solo, que aqui a gente... Para vocês verem, terem uma visão, tem diferentes visões. Na língua portuguesa é chão. Na agricultura é a sustentação da raiz. Na geologia é subjacente à rocha. O que significa subjacente à rocha, professor? Que está em cima da rocha. Engenharia civil é aglomerados usados como material na construção civil. A formação do solo, a gente viu, né? Ela é atmosférica, né? Pelas rochas e pelos fenômenos atmosféricos que estão na nossa atmosfera, né? E tem dos processos físicos, químicos, físico-químicos e biológicos, né? Que é o intemperismo, que a gente viu aqui. O solo é também a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre, certo? Que a gente dá pra ver mais ou menos, ó. Vocês dão pra ver, ó, a rocha-mãe bem aqui, ó, nessa figurinha, ó. Aí vem a transição, horizonte R, horizonte C, horizonte B, horizonte... Aqui tem todos os horizontes, gente. R, C, B, A e A, C, B e A, né? Todos os horizontes tem aqui nesse solo. Aqui do mesmo jeito, outra formação para vocês entenderem. A gente tem uma rocha, né, aflorada, a gente dá para ver, ela vai sofrendo intemperismo, né? Vento, chuva, físico, químico, físico-químico, biológico, vento, chuva, tudo, de todos os fenômenos naturais. E aí ela vai se formando, se quebrando, né? Se decompondo, né? Essa rocha. A partir que ela vai fazendo um solo jovem. Depois do solo jovem, ela vai se tornando um solo o quê? Maduro. Essa terceira figurinha aqui, ó, gente. Da esquerda para a direita. E depois ela vai se tornando o quê? Um solo totalmente com as camadas, né, já estabelecidas, ó, o horizonte R, o horizonte C, B, A e O. Vocês estão vendo, né? Do mesmo jeito aqui, as etapas da formação de um solo. Eu tenho chuva, erosão e vento. Eu me dou por uma erosão. Olha a camada da rocha-mãe como é grande, ó. Que é o horizonte R. E ela vai se formar. A partir disso, dessa chuva de vento, eu vou começar a me formar o meu solo, né? Passar por erosão, intemperismos. E aí depois eu vou ter a rocha-mãe, C, B, A e O, né? E aqui, esses tipos de solos fazem parte dos solos residuais, que é o solo maduro, o solo jovem, o solo saprolítico e o solo de alteração de rocha. Solo maduro, vocês sabem, que é o solo mais homogêneo e não apresenta nenhuma relação com a rocha-mãe.
O solo residual jovem, ele apresenta boa quantidade de material, né? E são bastante irregulares quanto à resistência. O solo saprolítico guarda características da rocha e apresenta basicamente os mesmos minerais. E o solo de alteração de rocha ainda preserva parte de sua estrutura e de seus minerais. Aqui outra ilustração que eu quero mostrar para vocês, que são as classes de solo. A gente estudou os tipos de solo. Dentro desses tipos de solo, a gente tem cada fenômeno que dá, né, a esses tipos de solo, né? E também nós temos, dentro desses tipos de solo, nós temos as classes. Um solo argiloso, um solo cambissolo, chernossolo, espodossolo e assim vai. São 13 ordens de solo. E aí eu coloquei aqui para vocês entenderem, mais ou menos, que dentro do nosso região Nordeste, nós temos, principalmente no Ceará, nos rios, nos mangues, nós geralmente encontramos os argissolos, certo? No Ceará mesmo, no sertão central, nós geralmente encontramos os litossolos, certo? Que são solos rasos, certo? Nas bordas do Ceará, nós encontramos geralmente platossolos, nitossolos, certo? Que são solos de horizontes, de espaçamentos de horizontes bem maiores, e também porque são o quê? São de origens sedimentares, né? São de vazamento sedimentar. Então, o solo vai ser o quê? Platossolo, nitossolo, né? Vai ser também um gleissolo, certo? Isso aqui tudo, gente, está dentro da nossa plataforma, do nosso material, certo? Os planossolos também, certo? Nós também encontramos muito na região do Ceará. Segundo, né, o sistema, né, brasileiro de classificação do solo, né, no Brasil, os solos são divididos em 13 ordens, né, como já foi falado. Aqui eu destrinchei cada um para vocês, depois vocês pegam, pode dar um print agora, se quiser, para vocês estudarem. Mas isso aqui tem no nosso material, e aqui é só a característica de cada solo, certo? Aqui do mesmo jeito, né, até os vertissolos, né? Mas as fontes mais poluidoras do solo, segundo Philip, né, e Pelicione, 2014, a poluição pode ser natural ou artificial, certo? As fontes de poluição natural, as quais estão associadas às atividades humanas, podem ocorrer por meio de quê? Erosão, desastre natural, atividades vulcânicas e áreas com elementos inorgânicos, certo? Aqui são os principais impactos ambientais das diferentes atividades antrópicas, por exemplo, desmatamento. O impacto ambiental é que alteração climática, danos à flora, movimento de terra, alteração na drenagem, impermeabilização do solo, aumento de escoamento das águas, o aterro de rios, problema de drenagem, lançamento de efluentes, alteração na característica física, química e biológica naquele solo, e emissão de gás carbônico, alteração do caráter global, o efeito estufa vai influenciar tanto na temperatura, influenciando na precipitação, influenciando na espécie dos animais, na migração desses animais e assim sucessivamente, certo, gente? Então, cada tipo de atividade tem um tipo de impacto que altera o ecossistema, alterando, consequentemente, o solo. Na unidade 2,
nós vamos ver a recuperação de áreas degradadas, certo? Aqui vai ser um pouco falado, porque no capítulo 3 e 4, nós vamos ver, principalmente no 4, nós vamos ver esse PRAD aqui, tá bom? O conceito de áreas degradadas pode ser interpretado de várias formas. Aqui você deve considerar a degradação do solo, né? Porque dentro das áreas degradadas, um requisito importante, crucial de áreas degradadas é o solo. Por isso que nós estamos estudando o solo, entendeu? Por quê? Porque é a partir do solo que nós compreendemos que se não tem solo, não tem vegetação, se não tem vegetação, não tem fauna, não tem flora, não, tá entendendo? Então, uma coisa leva à outra. Ou seja, essas áreas degradadas, no sentido utilizado, são aquelas que, por ação natural ou devido à ação do homem, tiveram que características naturais de recuperação desse solo. Características originais alteradas, né? Aí, portanto, elas exigem que uma intervenção para essa recuperação. Dentro dessa intervenção, dessa recuperação, existe o programa, né? O plano de recuperação de áreas degradadas. E o que é que significa isso? As principais atividades, né, que necessitam esse plano de recuperação de áreas degradadas podem se caracterizar o quê? A avaliação da degradação ambiental, a definição dos objetivos e análise das alternativas de recuperação, a definição e a implementação das medidas de recuperação e as proposições para o monitoramento e a manutenção dessas medidas corretivas implementadas pelo plano de recuperação de áreas degradadas. Ou seja, se você procurou na sua área, tem uma intervenção, seja antrópica ou natural, tá? Ocasionando que tem uma área com um processo de degradação, a primeira coisa é identificar o problema, levantar um diagnóstico, e depois disso nós vamos fazer o quê? Um plano de recuperação de áreas degradadas. Claro, de acordo com os técnicos e formações, né, e teorias cabíveis dentro daquela área, né? E aqui, por fim, gente, eu coloquei a sustentabilidade, porque dentro desse programa de recuperação de áreas degradadas, certo? Desse plano, ele está implícito que existem a ação antrópica dentro de qualquer área, fazendo uma espécie de exploração de recursos naturais. E assim, quando você explora algum recurso natural, ou você usa de forma errônea ou exacerbada, você não está usando o quê? A sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela defende você usar de forma consciente, certo? De forma economicamente viável, socialmente padrão para todos, né? Igual para todos, e naturalmente, né? Preservando e conservando para que futuras e presentes também gerações possam usar aquele recurso natural. Então, a sustentabilidade, ela está dentro dessa ideia do plano de recuperação de áreas degradadas, né? E aí, essa recuperação de áreas degradadas, ela provém, certo? Para que você possa usar de forma consciente, de monitorar, né? E assim sucessivamente. Eu queria que vocês dessem uma lida na unidade 2, certo? Onde vocês podem ver mais ou menos como faz
uma recuperação diária degradada, tá bom? Ficou essa tarefinha aí para vocês, ok? Obrigada e tudo de bom para vocês. Mais uma vez, não esqueçam de ler o material. Não esqueçam de acessar, falar com nossos tutores sobre qualquer dúvida, indagação e estudar para a prova. Bye, bye, tudo de bom. Tchau, tchau, até a próxima semana.